modelagem definida. E por mais que ainda não esteja alisadinho, ela vai ser isso daqui. Então só falta alisar, acertar alguns planos. Porém, eu vou fazer uma jaqueta de fibra, uma técnica que a gente constrói a jaqueta primeiro. Então a gente vai utilizar a plastilina aqui da Rede Liso. Antes, a gente vai isolar. E por que eu não deixei a escultura pronta? Que pode ser que danifique alguma coisinha. Então a gente vai isolar com papel higiênico mesmo, com papel toalha, com algum papel aí de plástico filme. Vamos molhar, né, para ele aderir aqui à peça, ficar em contato com a peça. Então tem que ser um papel higiênico que não vá também, né, rasgar no momento que você molhar ele. Agora eu vou trabalhar com pequenas bolinhas. Poderia abrir uma placa e colocar aqui, poderia, mas eu vou perder um controle. Posso vir montando já, mas eu gosto de fazer alguns caminhos pré-definidos já, para ficar mais fácil de eu visualizar onde está espesso e onde não está. Então aqui vocês já podem ver a massa já aplicada em toda a peça, deixando ali mais ou menos 1 centímetro de espessura, e é claro que tem partes que vai ter um pouquinho mais. Então você tem que pensar nisso. Eu já criei a divisão de onde vai ser feito o molde, e aqui nessa parte vai ter uma tampa e as duas laterais. Essas guias, elas vão fazer o silicone fluir. Pensa que você vai estar enchendo isso daí de silicone e ele precisa subir. Então sempre as linhas na diagonal, nunca linhas horizontais. Pode ser linha vertical, mas nunca horizontal, senão vai dar bolha, vai empoçar, a não ser que seja uma linha horizontal que ela tenha chanfros e dê ângulo para o silicone fluir, aí tudo bem. Só que como a ideia é ele ter um ângulo reto ou negativo, né? Essas guias elas são fechadinhas, a base é mais fechada, justamente para na hora que você encaixar o silicone, ele travar no molde. Ela tem um Vzinho. Aqui em cima eu já fiz a divisão e a ideia é fechar com acetato ali, já fazendo a divisão para eu fazer as 3 partes do molde de uma vez só. Então eu vou cortando, dá um trabalhinho, poderia ser papel cartão, poderia ser papelão, só que não muito grosso, porque quanto mais espesso, mais vai atrapalhar o fechamento, né? Então aqui como é fininho, na hora que eu fechar não vai ter problema nenhum. Se você faz com material maior, você tem que deixar esse material para ele compensar. Então você isola um lado e deixa o outro ele grudar. E aqui, como eu estava fazendo em um apartamento, eu não quis utilizar a resina poliéster, né? O gel coat comum, a resina de laminação. Então eu fiz tudo com o epóxi. Eu desenvolvi um gel epóxi, espessando ele com aerosil. E aí eu defini ali um mais líquido para eu aplicar no pincel. E depois eu vou fazer um mais grosso para aplicar na peça. E aí o epóxi ele tem que ter uma mistura muito bem homogênea, muito. Não pode ficar nada. Principalmente você aplicando assim em camada bem fininha, ele vai, se ele não estiver bem misturado, ele vai falhar em alguma parte e isso vai ser um problema. Para evitar isso eu mudo de copo e faço a mistura, porque se ficou alguma coisa sem misturar, tá na parede do copo ou no fundo. Então eu já jogo o que ficou fora ali, tento raspar o máximo possível. E ali no copo eu sei que pelo menos misturado já tá. Então eu vou aplicando aí o gel coat em tudo. E eu posso fazer já as três partes de uma vez, porque elas estão isoladas. E aí é uma aplicação tomando cuidado para levar em todos os cantinhos. O epóxi ali você vai ter uns 40 minutos de trabalho. E aqui a dica é já espessar tanto a resina quanto o endurecedor, porque aí você vai ter a exata viscosidade que você quiser. Se você faz só a resina, na hora que você coloca o endurecedor líquido, ele vai deixar a mistura mais líquida do que você tinha espessado. Só que aqui eu deixei uma fluidez ali, tipo uma maionese, e vou espalhando para tirar o máximo de negativo possível, porque eu quero esse molde mais redondinho por fora para facilitar ali a movimentação. O cliente vai girar esse molde, então precisa ter uma pega legal. Só que você precisa tomar bastante cuidado para não ficar bolha. Então você tem que jogar resina com cuidado, espalhar nos cantinhos, verificar se está tudo bem preenchido. E o bacana é que como a cura do epóxi ele é bem lenta, ele vai curando por etapa, você vai conseguir, depois que firmar, alisar ele
com um pouquinho de álcool ali. E você deixa ele, né, bem preenchido, pode verificar se faltou algum cantinho, né? Às vezes ele acaba escorrendo, ó, dá pra ver que ele ainda escorreu um pouquinho. E aí você leva para os cantinhos, claro que tomando cuidado, né? Lembrando que embaixo tem uma estrutura de plastilina. Depois eu levei lá para o ateliê e vou começar a fazer a furação. Mudei a posição aqui e furei todos os pinos guias, né? Onde vai ser parafusado. E eles servem também como guia para o fechamento do molde. Então você sempre vai usar um parafuso de acordo com a furação que você fez. Aqui eu usei uma broca de 6 mm e usei um parafuso de 1/4, que dá 6,3. Então ele entra bem justinho, ele entra fazendo rosca, né, no furo, para não ter nenhum balancinho ali. Aqui eu cunho com a talhadeira ali, o martelo. Dificilmente uma abertura de um molde de fibra ele vai sair fácil. Então é bom você ter ferramentas para você poder fazer essa alavanca. E aqui eu ainda tenho que tomar muito cuidado porque a minha matriz, né, de massa de modelar está ali dentro. Como é feito de massa de modelar, você consegue arrumar, corrigir. Só que é importante não perder a posição, porque depois essa contracapa vai encaixar ali vazia e vai ser preenchido o silicone nela. Se você está chegando nesse vídeo tipo entendendo nada de molde, esse molde é um molde avançado, é um molde para quem já está numa produção muito grande. Então, mas se ficar qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário, pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, tá passando aí. Agora é só limpar a matriz, corrigir ela, e aqui o peso dela acabou mudando a posição dela e eu precisei ajustar. E aí eu encaixei ela de novo no molde, por sorte eu ainda não tinha limpado essa parte, eu encaixei ela de novo, posicionei, ela caiu ali no berço dela, né? E eu travei ela na haste com resina, para garantir que ela não cedesse mais, porque ficou muito pesada a parte com plastilina. Um cuidado que eu tenho com meus clientes, principalmente, é de passar um gel coat depois no molde, para evitar ali qualquer farpinha, qualquer fibra solta ali que pode espetar. Vídeos de laminação, tem vários aí, pretendo fazer mais, pretendo fazer um mini cursinho aí para você aprender a dominar de vez como laminar, e aí sem muito segredo. Agora que eu já ajustei minha peça, eu vou limpar todos os moldes e depois de tirar o excesso de plastilina, eu vou com o calor eliminar mesmo ali toda a vaselina, porque o molde vai copiar tudo. Finalizo a minha escultura de vez, mantendo a posição dela, então eu não posso alterar mais o formato porque o molde ele vai ser baseado naquela jaqueta. Aqui eu vou fazer os furos guias, então eu peço ajuda aí para segurar o molde para não ter perigo dele escapar. E esses furos guias, eles vão tanto ajudar o silicone a fluir pelo molde, porque vai gerar ar ali, ele precisa escorrer por algum lugar, e vai também te mostrar aonde o silicone está. E assim que ele vai enchendo, vai começar a vazar por aquele furo, você vai saber que o silicone já chegou ali, depois de um tempinho você tampa o furo e ele vai continuar enchendo para cima. A plastilina que você removeu, você vai usar para ter a métrica de silicone que você vai utilizar. Pois na hora de posicionar é muito importante você ter a guia, né? Então eu tinha uma marcação para encaixar certinho e agora eu tenho que ter muito cuidado porque a minha peça é de plastilina, então qualquer encostadinha pode danificar. Tomei muito cuidado, fechei o molde e vou verificando se ele não está torto. Ele ficou um pouquinho fora, deu um grauzinho de diferença que deixou a testa mais próximo, então eu tive dificuldade para o silicone escorrer ali e deu um defeitinho, nada grave. Vai jogando silicone, aqui é um RX32, um silicone de alto desempenho. E aí você vai começar a ver que ele vai sair pelos furinhos. Deixa escorrer um pouquinho e vai tampando. E você vai repetindo o processo até chegar lá em cima. Se ficou um buraquinho sem sair silicone, pode ter certeza que ele ficou obstruído e não chegou silicone até lá e você vai ter um problema. E aí às vezes é tentar resolver depois, utilizando uma seringa, por exemplo, né? Você vai injetar o silicone naquele buraquinho. Então é muito importante ter vários buraquinhos. E aí é só completar o molde. Claro que esse é só mais um jeito de você fazer o molde. Não estou aqui para dar regra nenhuma, né? Esse é um tipo de molde que eu gosto muito de fazer, que ele é muito durável, fácil de guardar, fácil de transportar. Se fosse de gesso, por exemplo, não seria possível levar para o cliente. E depois de 24 horas é só abrir e é assim que se nasce um cavalo.
Como o molde deu certo, eu não me preocupo com a matriz, tá? A matriz em massa ali para mim, ela vai virar outra escultura depois. Corto com cuidado, sempre em zigue-zague. O zigue-zague vai fazer o molde fechar no lugar de novo. Apesar dele ter a jaqueta que já vai fazer ele encaixar, é legal ter o zigue-zague ali porque ele vai fazer o silicone se unir ali e dar a menor emenda possível. Mas ainda assim, o ideal é você fazer o bipartido mesmo, com cama do molde. Só que como era plastilina, com certeza ia machucar. A ideia agora é ter uma matriz em resina para poder fazer os moldes depois certinho como é. Mas esse molde ainda vai ser usado até não conseguir mais fazer cópia nele. Então, aqui a gente testa o encaixe para ver se está tudo encaixando certinho. Aí ele trava e se mantém no lugar. Então essas guias também são registros disso, né, para manter o molde no lugar. Inclusive nessa primeira cópia que eu fiz, ele ficou mal encaixado uma parte ali, e aí ele dá um defeitinho, porque ele fica estufadinho. E aqui na testa você pode ver o defeitinho que deu, nada demais, uma lixadinha ali já resolve. Sempre muito cuidado em partes que agarram, que pode ser que o silicone esteja travado mecanicamente e você vai rasgar seu molde. Então aqui no pescoço deu um defeitinho que amassou um pouquinho, nada demais, foi desatenção mesmo, tem que tomar muito cuidado e conferir se o molde encaixou. Nessa parte aqui, dá para arrumar tranquilo. E aí eu mostrando, sempre muito transparente com os clientes, então mostrando para ele o defeito. Ele confirmou que não tinha problema nenhum, uma lixadeira ali rapidinho arruma, deu um defeitinho na boca também. E essa aqui vai ser a matriz que eu vou preparar ela depois para ser feito os moldes finais, né? O Redelube, ele ajuda no fechamento do molde, vai fazer o silicone fluir mais ali no encaixe. E se vazar resina, por exemplo, o Redelube vai ajudar a você desmoldar a resina que vazou da jaqueta. Então é importante você manter ela lubrificada, pode ser vaselina também, para se acontecer algum vazamento, você não perder essa jaqueta. Depois é só fechar tudo, conferir se está certinho, e aí eu vou embalar para o cliente e vai viajar lá para Porto Ferreira, onde ele vai fazer a produção. Se vocês quiserem ver um pouquinho disso, de como é essa produção, posso tentar lá fazer um pedido para ele, mandar para a gente aí, entender como é essa produção, né? Como é ter uma fábrica de esculturas. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, você está vendo aí agora peças prontas já. Qualquer dúvida, deixa aí. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até o próximo vídeo.